Oi, gente, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, creio que sim. Que Deus os abençoe. Iniciamos esse vídeo agora em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Gente, eu vou dar uma fala agora para vocês sobre direção defensiva. Dicas, né? Porque depois da legislação, a direção defensiva é a segunda matéria mais cobrada em prova. As duas matérias cruciais para a sua aprovação é a legislação, que é uma matéria super intensa, e a direção defensiva. Se não estiverem interagidos nessas duas matérias, não tem como serem aprovados. Porque basicamente toda a prova é resumida nessas duas matérias. Aí vem lá uma, duas questões sobre primeiros socorros, mecânica básica, duas no máximo, convívio social e meio ambiente, uma no máximo, duas. Então, nós vimos que a legislação e a direção defensiva são cruciais. Beleza? Vamos lá. Eu até anotei aqui, ó, internabilidade. O que é internabilidade? Internabilidade é o conceito do próprio motorista de assumir os atos dele na prática da direção veicular. Ele assumir que ele errou. Exemplo, a pista está molhada, escorregadia. Aí ele justifica que ele derrapou porque o solo estava molhado? Não, não é porque o solo estava molhado. É porque ele foi o quê? Irresponsável. Ele está querendo jogar a culpa em cima do meio ambiente, da situação do ambiente, do momento que ele está dirigindo. Não justifica. Isso chama-se irresponsabilidade. Internabilidade é o conceito de responsabilização consciente do próprio condutor. Olha, o meu veículo derrapou porque o solo estava molhado e eu estava com excesso de velocidade. A minha velocidade contribuiu para essa derrapagem. Ah, derrapou, o solo molhado, os pneus do meu carro, infelizmente, eu não dei o reparo, infelizmente o pneu estava careca. Tem que ter a responsabilidade de assumir os atos, as atitudes no ato da direção veicular. Ok? Prova. O que é direção defensiva? Direção defensiva é quando você dirige para você e para os demais usuários ao mesmo tempo. Como, Lili, que eu vou dirigir para mim e para o resto do povo? Simples. O motorista defensivo, ele é preventivo, ele é cauteloso, ele enxerga além, ele começa a perceber pelo espelho retrovisor interno o comportamento de quem está dirigindo atrás do veículo dele. Ele começa a perceber o comportamento de quem está dirigindo à frente dele. O cara está fazendo muito zigue-zague, o cara está comendo faixa da esquerda o tempo todo. Ele já imagina, opa, tem alguma coisa errada com aquele motorista ali, ó. Ou ele está sonolento, ou ele está alcoolizado, ou sob efeito de drogas, ou mal súbito. Então, o que temos que fazer? Se houver condições favoráveis, é ultrapassá-lo. Se não tiver condições de ultrapassar, é reduzir a velocidade para aumentar a distância entre você e aquele motorista da frente que está atuando com irresponsabilidade. Isso é dirigir para você e os demais usuários das vias. O fulano, tá lá todo mundo parado, um fulano chegou e avançou a luz vermelha de um semáforo. Aí o outro entusiasmou, ele foi, eu vou também. Não, eu não vou, porque eu sou cidadão. Eu habilitei para ser uma cidadã no trânsito e não ser uma irresponsável no trânsito, ok? Então, motorista defensivo é dirigir verdadeiramente para si e os demais usuários, com habilidade, com consciência, com responsabilidade. A direção defensiva se divide em dois grupos: direção defensiva preventiva e direção defensiva agressiva. O que é a direção defensiva preventiva? Essa que eu disse agora. É você prevenir, é você enxergar além, redução de velocidade quando aproxima de um cruzamento,
olha para a esquerda, para a direita e prossegue o seu trajeto, sinalizar bem a sua intenção no trânsito, porque ninguém é bidu para adivinhar o que o outro quer. Sempre que for reduzir a velocidade do seu veículo, faça de forma cautelosa, sinalizando de forma que os demais possam entender essa sua sinalização. Quando nós pretendemos reduzir a velocidade do veículo, a seta é sempre para a direita, porque se vamos reduzir velocidade, não nos dá o direito de ficarmos na faixa da esquerda. Olha, eu posso dar seta e acompanhar do sinal de braço convencional gestual do motorista, ou pedir até mesmo para o meu passageiro fazer esse sinal gestual. São sinais muito usados. Existe a direção defensiva corretiva. Esta é perigosa. Esta é perigosa. O que é o motorista ser corretivo? Ele tentar corrigir uma situação onde o mesmo não antecipou. Ele não antecipou nada. Ele veio a quase 200 por hora. De repente, tem um veículo ali estacionado por um motivo de força maior. Ele nem percebeu a sinalização que eles colocaram e sai atropelando todo mundo ali com o veículo parado. Gente, acidente, nós vimos acidente que a gente fica, meu Deus, por que o cara faz uma loucura dessa? Quantos acidentes ocorrem onde o motorista para o veículo dele no local seguro, ele coloca o cone, ele coloca os galhos de árvore, mas um cara com uma velocidade extrema não dá tempo dele visualizar sequer a sinalização. O cara tá lá trocando pneu, o cara vai e mata aquele pai de família. Para mim seria um homicídio culposo doloso, onde houve a intenção de matar. Seria para mim, no meu conceito, por aí. Enxergue além, antecipa o perigo. Não dirija com agressividade. Não dirija querendo corrigir o tempo todo. Antecipa, reduza. O freio é um gatilho, gente. Tanto quanto o acelerador. Por mais que o seu veículo tenha o ABS, dependendo da velocidade que você se encontra, você vai brecar o freio. O veículo ainda vai percorrer em movimento durante metros em movimento, porque as rodas vão travar, vão perder a rotatividade, ele vai agora derrapando, onde normalmente roda e sai capotando. Incrível, só capotam para a contramão de direção e gera acidentes gravíssimos. Estou dirigindo, o solo está seco, começa a cair uma chuva. Opa, peraí, começou a chover, eu tenho que pegar leve. Eu tenho que pegar leve porque o solo vai molhar, vai formar as hidroplanagens, que já faz o solo ficar super escorregadio. Reduza, tenha uma atenção dobrada, triplicada, enxergue além. Direção defensiva corretiva, ela é de alto risco. É tentar corrigir uma situação onde não foi antecipada pelo motorista. E dei exemplos de prova. Aquele agressivo, ele dirige o tempo todo expondo a integridade física dele e a dos seus passageiros, normalmente a própria família. Normalmente ele vai a uma recepção, a esposa vai com ele. Normalmente ela fala, não beba, lembra que você está dirigindo, estamos com as crianças. Ó, mulher, não enche o saco não. E bebe, quando eu bebo eu dirijo melhor, e cai na gargalhada, e passa que é fuzuê. Olha, quando ele pega a direção, o cara que era um cara amável, um esposo maravilhoso, depois que ele bebe e cai na embriaguez, o comportamento muda, gente. Se torna um marido agressivo. Muitas das vezes dá até certa amnésia. Agride com palavras, agressões físicas, nós vimos tanto isso aí. Na direção é pior. A esposa fala, reduz, amor, pelo amor de Deus. Cala a boca, mulher, quem está dirigindo sou eu.
E de repente, nós vimos tanto nos jornais, ele envolve um acidente, onde todos morrem e Deus dá ele a graça de sobreviver. Porque a sobrevivência dele vai ser um castigo de Deus. Se ele tiver num coma, ele desperta do coma, a primeira coisa que ele vai perguntar, cadê a minha família? E os médicos vão rodeando, vem psicólogo, vem psiquiatras, até falar assim, olha, infelizmente, você envolveu em um acidente e todos os membros da sua família entraram em óbito, só você sobreviveu. Ah, mas vai passar um filme na cabeça dele. Ele vai ouvir a voz da esposa pedindo para ele reduzir. Ele vai ouvir as gargalhadas dos filhos do banco de trás. Esse é o pior castigo, eu creio, gente. E não é conto de fada. Isso é fato. Isso é realidade de trânsito. Infelizmente. Infelizmente. Não era para ser assim. Nosso Brasil é um vandalismo total. Cá para nós, né? Minas Gerais, então, bate um recorde de número de acidentes. Acreditam? Que bate até em São Paulo? Que é a maior capital? Não é brincadeira, não. Agora, existem também 2 tipos de atenção. Melhor, 3 tipos de atenção, né? Atenção difusa, atenção fixa e atenção dispersiva. Olha bem, falamos de direção defensiva, preventiva, corretiva e agressiva. Agora nós vamos falar da atenção difusa, fixa e dispersiva. A atenção certa, quando nós dirigimos, e em todo lugar nós temos que ter uma atenção difusa. O que é a atenção difusa? Eu estar atento a tudo que acontece. Estar atento a quem está à minha frente, a quem está na minha esquerda aqui na lateral, a quem está vindo na lateral direita, o ciclista aqui, quem sabe o motoqueiro me cortando pela direita, a quem está na minha retaguarda aqui atrás, através do espelho retrovisor interno. Por que nós, instrutores, cobramos tanto de vocês a observação dos espelhos retrovisores? E se o aluno não observa os espelhos retrovisores, ele é simplesmente reprovado. Aí ele esbraveja na área de exame, ele fica louco. O cara quer comer meu dinheiro. O cara me reprovou só porque eu não olhei o espelho retrovisor. Meu filho, você não observar espelhos retrovisores, você nunca vai ser motorista. Você tem que saber quem está aqui à sua esquerda, você tem que saber quem está vindo na lateral da sua direita aqui, ó. Você tem que saber quem está atrás de você, se o cara não está colando, te espremendo. Você tem que saber quem está, ó, à sua frente. Você tem que observar todos os ângulos ao mesmo tempo. É automático. Isso é um automatismo correto, essa atenção. Tudo nós fazemos ao mesmo tempo, automaticamente. Como automaticamente nós mudamos de marcha. Deu para entender, meus amores? Prova, gente. Atenção fixa. É a atenção em que o motorista dirige fixado em um determinado ponto. Coloca aquela viseira assim, ó, e tom, ele vai só aqui, ó, fixado num ponto só. Normalmente o motorista que tem essa atenção fixa, que fixa o olhar assim, ó, e vai embora, a mente dele tá voando, a mente tá viajando, gente, tá viajando. Aí ele fica naquela outra. Aluno candidato à habilitação de atenção fixa é reprovado, porque ele não observou espelhos retrovisores. Ele colocou o veículo em movimento e antes de colocar em movimento, ele não colocou a cabeça para fora para dar uma olhadinha lá para trás. Ele simplesmente ligou a chave de ignição, já saiu com os examinadores. Tem que ter observação. Tem que ter observação. Mas, Lili, por que eu tenho que olhar pelo espelho retrovisor aqui, ó, lá atrás? Eu tenho que olhar antes de colocar o veículo em movimento, se não tem alguém vindo me ultrapassando. Se vem alguém te ultrapassando e você arranca com o carro, você acaba fechando e gerando um acidente.
Então, a atenção fixa é aquela atenção em que o condutor dirige voltado para um determinado ponto. Ele não observa as laterais, ele não observa a retaguarda. E tem a atenção dispersiva. A dispersividade é terrível. Você atuando como passageiro, evite conversar com o motorista o tempo todo. Porque dependendo da fala, gera atrito, começa a discutirem, principalmente se forem casais, né? Já gera uma discussão idiota, sem noção nenhuma, ele já perde a estribeira, ele já fica perdido no que ele está falando e faz loucura. Não gera dispersividade para o motorista. Deixa ele dirigir com tranquilidade, com responsabilidade. E motorista, não seja disperso. Não seja disperso, motorista, por favor. Vai passando aquela menina maravilhosa, com aquele corpão, motorista. E você vai viajando no corpo dela, motorista. E pá! Não faça isso. Não sejam dispersos. Tenha atenção difusa. Ok? Olha a prova. Direção defensiva, preventiva e corretiva. E tem também a agressiva. Atenção difusa, fixa e dispersiva, distraída. Cuidado. Cuidado também na prova, internabilidade. Internabilidade é o conceito de responsabilização consciente de você, motorista. Você se responsabiliza conscientemente do seu ato feito na prática da direção veicular. Um exemplo, o examinador te chamou o instrutor, falou, infelizmente não deu para passar o candidato porque ele não observou os espelhos retrovisores. Aí você simplesmente, você sabe que você teve essa atitude, você vai assumir, virar para o seu instrutor, realmente, você me ensinou muito bem, mas eu fiquei nervoso, dá a sua justificativa e assuma que realmente você não fez. Para de ficar esbravejando, colocando culpa no fulano, no ciclano, no beltrano. Não façam isso. Precaver. Enxergue além. Dirija com dignidade, com responsabilidade. Sempre, sempre, sempre. A gente tem que dirigir, gente, sempre precavendo, imaginando que algo errado pode acontecer. Aí eu estou antecipando. Se algo errado acontecer, eu estou numa distância favorável para que eu possa reduzir sem colidir em ninguém. Sem me envolver em acidente nenhum. Tem jeito? Tem. Tem. O pai da minha cunhada, que ambos já faleceram, o seu Cassimiro, ele aposentou e continuou dirigindo caminhão. Nunca se envolveu num acidente sequer. Então tem jeito. Tem jeito. Olha, Deus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi produtiva para vocês, porque é matéria de prova. Há uma somatória, gente, por favor. Fiquem atentos aos vídeos, anotem, tirem dúvidas, façam o simuladão do Detran. Esse material didático é maravilhoso. À medida que você vai fazendo, você vai observando a sua melhora ou piora na sua nota, a oscilação da sua nota. Porque através das suas próprias notas, feito com seriedade na sua casa, marcando tempo de 50 minutos, tirando 10 minutos, para você fazer tranquilo lá no Detran, faça, marca o tempo, veja sua nota, para que você peça para marcar a sua prova, fazendo uma excelente prova, ser aprovado e nós darmos um bravo de vitória. Deus abençoe cada um de vocês, uma excelente noite. Olha, muito like, se inscrevam, ajuda aí. Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo.